O Dr. Pinto Balsemão morreu. É o fundador do Grupo Empresa, fundador do Expresso, da SIC, morre hoje, tinha 88 anos. É uma notícia desta noite que, obviamente, marca a atualidade desta noite e vai marcar nos próximos dias, porque Francisco Pinto Balsemão foi, para além de o fundador do Expresso, da SIC, Presidente do Conselho de Administração e Chairman do Grupo Empresa, foi também Primeiro-Ministro de Portugal, depois da trágica morte, no início dos anos 80, do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, num acidente em Camarate, junto ao aeroporto de Lisboa. Na altura morreram não só Francisco Sá Carneiro, como também o Ministro da Defesa, Adelino Amar da Costa, pelo CDS na altura eleito. Francisco Pinto Balsemão assumiu depois a liderança do governo português. Era o militante número 1 do Partido Social Democrata, um senador da democracia portuguesa, neste pós-25 de Abril. É uma morte desta noite que, obviamente, perante isto, imediatamente merece o comentário em estúdio, agora com o Ricardo Costa e a Maria João Vilés. Muito boa noite a ambos. Eu vou começar por si, Maria João. Se eu conseguir falar. Eu pedia-lhe, dentro do que for possível, um comentário a esta notícia. Bem, é uma perda sem tamanho, pelo que ele representou em Portugal, civicamente, primeiro, na ala liberal antes de 74, nascido onde nasceu, com as facilidades que tinha, não seguiu por aí e escolheu uma coisa que não era fácil naquele momento, que era tentar modificar o regime por dentro, o antigo regime. Depois fundou o Expresso, marcando uma geração, ou talvez mesmo duas, com a fundação do Expresso. E depois criou a SIC, marcando também as gerações seguintes com a criação da SIC. Era uma pessoa que era muito considerada em Portugal, da esquerda à direita, e eu sou testemunha direta disso, e era um grande jornalista. E o Ricardo aqui pode talvez perceber muito bem o que é que eu estou a dizer. Eu tenho das melhores memórias, há pouco estávamos ali os dois no corredor, antes de saber isto, a falar das eleições, de algumas eleições presidenciais, todas vividas por mim no Expresso. Era um grande jornalista e um grande diretor de jornal. Lembro-me de tudo o que ele me ensinou, lembro-me de como era estimulante trabalhar com ele, lembro-me como ele às vezes se enervava, que era muito engraçado, porque nós deitávamos tarde e levantávamos e chegávamos tarde. Ele andava pelos corredores do Expresso a dizer: isto não é o Scala de Milão, onde é que eu estou metido e com quem? Bem, portanto, era capaz de muito humor, mas um profissional seríssimo. Não lhe foi fácil suceder, eu estou agora assim a misturar memórias, não lhe foi nada fácil suceder a Francisco Sá Carneiro. Ainda agora eu tive a ocasião de ler a parte das memórias dele que dizem respeito ao Dr. Francisco Sá Carneiro e ver como ele próprio assumiu essa dificuldade agora nas memórias dele. Eu acho, sobretudo é que é uma enorme perda para o país, porque já não há, ou há menos, não sei, há menos, as pessoas estão mais tragadas ou são menos generosas, já não há homens desta qualidade. Respiro fundo, Maria João. Ricardo, boa noite. O meu testemunho é bastante diferente da Maria João, que trabalhou em tempos seguramente muito mais interessantes e com o Francisco Balsemão, jornalista puro e duro, nos tempos do Expresso dos anos 70 e dos anos 80. Eu conheci-o pessoalmente como professor universitário, foi meu professor, como foi de muitas gerações de jornalistas na Universidade Nova de Lisboa, onde dava uma das cadeiras, enfim, que mais concorridas, era uma opção, mas das mais concorridas do curso, e acabei por ir ao Expresso, não por via do Balsemão, nada que se pareça, até por uma colega minha, que também é aluna do Balsemão na altura, Ana Paula Azevedo, que teve muitos anos depois no Expresso e depois mais tarde saiu numa das cisões célebres do Expresso para fundar o Sol. O Expresso, aliás, teve
ao longo da história muitas cisões, e eu quando entrei no Expresso foi aliás na sequência, se quisermos, da cisão mais existencial do Expresso, que foi a da saída de metade da redação para o público, incluindo a secretária do Dr. Balsemão na altura, e a Lucília, que já faleceu há alguns anos, da qual, aliás, o Dr. Balsemão escreveu um texto magnífico para o público, porque eles tinham estado zangados, muitos depois tinham-se reconciliado, já numa fase final da vida de Lucília, se escreveu esse texto para o público, e nessa altura eu pude testemunhar, obviamente estou a falar em causa própria, mas pude testemunhar o que era um momento de grande brutalidade dentro do jornal, que tinha perdido literalmente metade dos seus funcionários e colaboradores, e que de repente se estava a refazer, e que no meio daquele caos, do qual eu percebia muito pouco, tinha 21 anos, e entrou uma série de gente nova na altura, estava o Zé António Saraiva como diretor, ele também faleceu há muito pouco tempo. Eu trabalhava sobretudo com o Zé António Lima, que depois foi mais tarde diretor adjunto do jornal, mas no meio daquilo entrou muita gente na altura, foi quando entrou nomeadamente o Henrique Monteiro, o Zé Pedro Castanheiro, o João Garcia, pessoas que vieram do jornal, e outros que depois mudaram muito, e alguns vieram, como o Henrique foi a ser diretor do jornal, mas percebi que no meio daquilo tudo havia uma referência absoluta. E era um momento de grande dificuldade, porque o Vicente Jorge Silva tinha saído, que era uma das pessoas mais, se quisermos, a mais... ficou mais carisma no meio do que era. Eu nunca trabalhei com ele diretamente, trabalhei depois na SIC, noutros projetos, e cobrimos muitos congressos com conjunto, mas nunca tive a trabalhar com ele numa redação. O Vicente Jorge Silva tinha saído para o público. Trabalhei muito com ele. O Independente tinha aquela chama do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso, e o Expresso parecia que poderia vir a correr um risco de morte. E não correu, pelo contrário. O Independente, entretanto, já fechou, como fechou o semanário, criado também numa outra, não bem uma cisão, mas na saída do Marcelo Rebelo de Sousa, e queria com o Zé Miguel Júdice e outros, e Vítor da Cunha Rego, o semanário e outros projetos que houve, mas no meio daquilo percebia-se exatamente o que é que Francisco Balsemão queria que o Expresso fosse, continuasse a ser. E isso eu vi completamente. Como vi depois... Você percebeu que foi muito graças a ele. Entre os 21 e os 24 anos, foi muito graças a ele. E a outras pessoas que entraram no jornal, pessoas que ficaram lá no jornal. Mas havia um maestro. Sim, pessoas que ficaram no jornal, como o Zé António Saraiva, como é óbvio, como a Clara Ferreira Alves, teve uma importância brutal nessa altura, e depois testemunhei, e aí então já, não digo sentado na primeira fila, mas já estava se calhar na terceira ou na quarta, enquanto no Expresso estava no primeiro balcão, testemunhei o arranque da SIC, em que, obviamente, uma figura como o Emílio Rangel foi inultrapassável naqueles anos, é inultrapassável naqueles primeiros anos da SIC, a figura do Emílio Rangel, mas uma vez mais, tudo aquilo tinha uma espécie de norte, tinha uma espécie de referência máxima, ou seja, havia uma espécie de padrão jornalístico médio e padrão de comunicação social médio, porque na SIC já não era só jornalismo, havia muito, obviamente, o entretenimento, como em qualquer televisão jornalista, tinha um peso enorme e veio a ter um peso enorme na estação, mas essa referência era absoluta. E, sobretudo, aquilo que a Maria João disse e que testemunhou durante muitos anos, muito mais próximo do que eu, era uma mistura de pessoa, que hoje já é muito difícil, já praticamente não há, que conseguia estar na política, no jornalismo, na cultura e numa série de áreas da sociedade. Com os amigos. E tudo isto de uma forma muito natural, tendo amigos das mais diversas áreas políticas, misturando toda a gente. Aliás, Maria João conhece isso melhor do que eu, mas o segredo do Expresso e do início era que metade da redação era do futuro PSD e a outra metade era do MRPP. Exatamente. E sempre teve essa capacidade de misturar... E essa marca. Essa marca de misturar gente muito, muito diferente, não fazer redações monolíticas, ao contrário do que hoje existe um bocado mitologicamente na cabeça de algumas pessoas, nada monolíticas, de ter exatamente uma grande misturada, e de ter até muito tarde, até sempre, até há um ano, no último ano, obviamente, por razões de saúde, estava bastante mais afastado, mas de ter um padrão jornalístico muito apertado. Eu conto só duas histórias que foram para mim alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, do ponto de vista, difíceis do sentido, não eram difíceis do sentido da exigência. Uma vez foi, ali no período entre 2003, aliás, e 2008, eu fui diretor da SIC Notícias, e havia ali um período em que o Dr. Balsemão, às quartas, trabalhava de casa, não havia ainda o chamado teletrabalho, tinha decidido trabalhar de casa para responder. E qual era o terror, qual era o nosso problema? Que ele passava o dia a ver televisão. E era
um massacre porque eles estavam a ver televisão e estavam a ver tudo o que estava errado, tudo o que estava mal escrito. Tenho de vos interromper, porque neste momento está Luís Montenegro, mas neste momento vamos retomar a conversa aqui em estúdio. Ricardo, o Presidente da República falava em várias questões, fez aliás uma longa nota, um resumo todas as áreas de Pinto Balsemão. Mas há um aspecto muito importante para a democracia portuguesa no pós-25 de Abril, e em que Pinto Balsemão esteve envolvido com Mário Soares, no que diz respeito a alterações do ponto de vista político, relevantes. Parte toda da imprensa foi já falada e vai ser seguramente recordada ao longo da noite, e toda a parte que foi importante, quer antes do 25 de Abril, quer depois do 25 de Abril, com as primeiras leis de imprensa, a criação dos conselhos de redação, etc., que foi tudo pelo punho de Francisco Balsemão, coisas que hoje existem, que nós damos como adquiridas, mas foram todas criadas nessa altura, e que era muito difícil alguém que não fosse jornalista e que não tivesse essa experiência de jornalista a dar importância. Há depois, do ponto de vista político, alguém que foi Primeiro-Ministro por um período relativamente curto, 2 anos, não é? Pessoas que tiveram muito mais anos, mas que tem ali há 2 momentos absolutamente marcantes. Há mais, mas há 2 que são. Um é a criação do PSD, ou do PPD na altura, não é? Do qual o líder é Francisco Sá Carneiro, mas são os 3, Francisco Sá Carneiro, Francisco Balsemão e Magalhães Mota, que criam, e é muito importante a criação... No andar da Rua Duque de Palmela, sede do Expresso. Da sede do Expresso, e é o Ruben Anderson Leitão, o grande escritor, que cria o nome PPD, que é uma coisa que pouca gente sabe, é um escritor, e é um dos temas também interessantes, que é a ligação à cultura, e esta coisa de ter ali um escritor amigo que rapidamente... vinha do que ele tinha feito no Diário Popular, já com preocupações culturais, quando abriu o jornal a páginas culturais, convidando escritores para escrever. O Ricardo está-se a... Não me estou a rir, eu sei essas histórias de ouvir contar. Não se lembra. Eu conheço muita gente que trabalhou nessas alturas, e ouvi muitas histórias. Lembrar, porque daí as prerrogativas da idade. Não quero que perca o seu raciocínio, mas eu lembro-me do Diário Popular, da preocupação que ele tinha em convidar escritores um bocadinho, como é que é dizer... mal vistos pelo regime, sim, vários. mas que lá estavam e que ele gostava, e pintores, e tinha a cultura tinha uma presença no Diário Popular graças a ele. Esta história interessante, deve ser o único partido do mundo que, ou seja, que a sigla é criada por um escritor bastante famoso, que morreu muito cedo. O Ruben, magnífico um grande escritor. Mas só para retomar a questão do que é a criação do PPD, político, que depois transformou o PSD, que não era uma questão muito óbvia, no sentido em que o Partido Socialista, o Partido Comunista era evidente, o partido estava clandestino, estava proibido e que tinha que nascer, era a principal força da oposição a Salazar organizada, não é? Era a única. Não teve influência direta no 25 de Abril, mas era a única. O Partido Socialista já tinha sido criado no exterior e tinha uma força grande que era natural que nascesse. E depois, se quisermos olhar para o que era a paleta normal ideológica europeia, o CDS era um partido mais natural que o PPD, que depois PSD. Era mais natural, do ponto de vista de espaço, se quiséssemos geometricamente. Havia o Partido Comunista, o Partido Socialista fazia mais sentido um CDS. O PPD não era uma coisa muito óbvia, por Mário Soares durante muito tempo, e por Adelina Mar da Costa, eles tinham a teoria do dromedário, que achavam que havia a bossa do PS e a bossa do CDS, e que o PSD havia de acabar por desaparecer por falta de... Não foi isso que aconteceu, como se sabe, e hoje as coisas são bastante diferentes. Mas esse momento é absolutamente fundamental e vai marcar muito a democracia portuguesa. O outro é aquilo que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já falou, que é a revisão constitucional de 1982, enquanto ele é Primeiro-Ministro, com Mário Soares como líder da oposição. É muito importante, porquê? Porque a relação, mesmo para terminar, porque é importante que é o simbolismo que os dois juntos fazem a revisão constitucional, que foi uma revolução, que retirou poderes ao Presidente da República na altura. O general Ramalhianos ponderou demitir-se na altura, mudou completamente o equilíbrio de poderes que ainda existe até hoje e tem um interesse, que são 2 pessoas que lideravam partidos diferentes e que tinham ficado amigos, porque aí ficaram amigos até ao fim da vida de Mário Soares. Sim. Foi porque a PIDE forjou uma vez uma carta de Francisco Balsemão para Mário Soares a insultá-lo. E Mário Soares ficou muito sentido e ligou-lhe. E depois acabaram por se encontrar e perceberam que era uma coisa forjada tão grosseira, que acharam aquilo tão estranho, tão absurdo, que ficaram amigos para sempre. E são eles os dois, inimigos políticos, no sentido, adversários políticos, que fazem aquela que acaba por ser, do ponto de vista político, talvez a revisão muito constitucional relevante mais e que marcou aquele início dos anos 80. Mas de que maneira? SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Maria João Avilés, falamos do homem político, do homem empresarial, mas há um lado muito relevante, o do homem,
e de como ele vivia a vida. Deixe-me só dizer uma coisa antes de lhe responder. Tudo quanto nós estivemos a ouvir, normalmente em Portugal há um costume que é quando as pessoas morrem, são uns santos, são uns heróis, as pessoas às vezes cedem-se. Eu que o conheci, acho que muito bem, tudo quanto nós ouvimos não foi exagerado. Ele foi isto que todas as pessoas que intervieram aqui esta noite disseram. E foi mesmo. Eu sei que foi mesmo. Não houve uma nota de exagero, uma nota de querer passar... Boa imagem. De boa imagem, agora que morreu tem que se dizer uma coisa... Não houve aqui ponta de exagero. É uma coisa notável que eu raras vezes vi acontecer. Eu gostava de frisar um lado do Dr. Balsemão, que era, já aqui foi muito dito, a invulgaridade, a raridade quase, com que ele tocava bem muitos instrumentos. Mas isso nunca, mas nunca impediu um lado muito, muito, muito importante da sua personalidade, que era o lado lúdico, o lado de gosto pela vida e o lado com que ele estava contentíssimo num jantar de amigos, num barco de amigos, a jogar golfe, numa viagem. Vivia a vida plenamente, ela tinha a vida na pele. E eu lembro-me de, por exemplo, verões em casa de um grande amigo nosso comum, João Marques Pinto, que tinha uma casa no Carvoeiro. Eram uns verões em que ele era quase o rei da festa, a pessoa que mais se divertia, que mais conversava, que mais sugestões dava naquelas noitadas e naquelas noites de verão extraordinárias. Eu estou-me a lembrar disto porque eram uns verões em casa muito marcantes. Do Jonas Marques Pinto. O Jonas Marques Pinto, exatamente. Que espero que talvez até esteja agora a acompanhar-nos e que era um grande amigo do Dr. Balsemão e o Dr. Balsemão um grande amigo dele, e eram uns verões estonteantes, mas com esse estonteantes de felicidade, de gozo, de alegria de viver. E depois, outra coisa notável que eu o vi fazer durante anos seguidos era, apesar dessa vida, digamos, social e humana, fraterna com os amigos, que eram muito importantes para ele, havia uma coisa notável que era uma espécie de disciplina que, quando a gente o via nesses verões ou com os amigos, até às tantas, sabia que ele ia jogar golfe no dia seguinte às 8h30 da manhã, e havia essa coisa que eu estava a referir, que era, durante um período, 2 ou 3 anos, ou talvez mais, ele dava aulas numa universidade, segunda-feira, às 8 da manhã. Eu, durante muitos anos, foi na Nova, exatamente, na mas Faculdade às de 8 da Ciências manhã, Humanas, ou 8 ou 8h30 da manhã. À segunda-feira, repare, impediu-lhe fins de semana mais compridos, férias mais compridas, viagens ao estrangeiro com os amigos, idas à neve, aqui e acolá, coisas que ele nunca dispensou, mas que soube sempre, isto é que é notabilíssimo, enquanto era jornalista, enquanto tinha coisas internacionais muito, muito, muito importantes que lhe exigiam trabalho, estudo, preparação, falar com pessoas, preparar intervenções, conferências, liderar mesas, etc. Isso, nada disso lhe impedia, como é que é de explicar, perder a cabeça, achar que não era capaz. Havia uma coisa, era impontualíssimo, nunca chegava a horas a um sítio, mas isso era completamente irrelevante ao pé do que ele conseguia fazer. E eu dizia, mas como é que consegues estar a dar aulas, não te empata toda a vida, uma aula às 8h30 da manhã, segunda-feira? Não empatava, era uma disciplina que ele cumpriu sempre e substituía, quando era impossível ir, pelo sábado de manhã, que ainda era quase pior, porque era o seu dia de golfe, quer dizer, mais o que ele podia dedicar um pouco mais de tempo. Eu gosto muito de frisar isto, porque se é verdade tudo isto que foi importantíssimo, e o Ricardo foi o primeiro a falar da revisão de 82, que de facto mudou, passou de ser um regime militar um bocadinho opressivo para uma democracia civilista. Isso não teve preço. Mas apesar de tudo o que foi, ao mesmo tempo que de tudo o que foi dito notável e sem ponta de exagero, havia um homem que amava muito, muito a vida. Há pouco estava comigo aqui em estúdio a Maria João Vilés e o Ricardo Costa. A esta mesa agora juntaram-se também o José Gomes Ferreira, o João Vieira Pereira e o Bernardo Ferrão. Boa noite, meus senhores. João Vieira Pereira, começando por ti, porque foi o primeiro projeto de Pinto Balsemão, o Expresso.
Era a menina dos olhos dele, era a SIC, era o Expresso, muitas vezes se falava nisso, ainda hoje, por exemplo, a Clara Ferreira Alves falava disso também. Mas era um homem que estava sempre preocupado com a liberdade de imprensa e com a qualidade do jornalismo que era feito por estas nossas duas casas. Obrigado, Rodrigo. Este é realmente um momento extremamente difícil para todos nós que sentamos à volta desta mesa. Era um momento que podíamos esperar que um dia acontecesse, mas não queríamos que realmente acontecesse. E foi um privilégio absolutamente inacreditável ter trabalhado com Francisco Pinto Balsemão, ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, e era um trabalho duro. O Ricardo também foi diretor do Expresso e sabe o que era difícil as reuniões com ele, e depois como diretor da SIC Notícias também, da SIC Informação, que eram difíceis as reuniões com ele. E nós costumávamos brincar, eu lembro do Ricardo, brincar com os fins de semana em que chovia e o Dr. Balsemão não podia jogar golfe. Ele lia o jornal de fio a pavio, ponta a ponta, e chegava segunda-feira e nós tínhamos de enfrentar as críticas dele, e não eram nada fáceis. Nada. Nós usávamos uma expressão que não tem nada Começava de mal. pelo português, pelos títulos errados. Os títulos errados chamava-se uma pessoa uma coisa e noutra página outra, enfim. As vírgulas mal colocadas, enfim, ele era passado a pente fino, era o terror das segundas-feiras, aconteceu várias vezes. E também. Se o Ricardo, se me permite, o Ricardo tinha uma expressão que era nós íamos à degola quando íamos a essas reuniões. Mas isso mostra a maneira com que ele olhava para o jornalismo e para a exigência que ele colocava todos os dias no trabalho e no nosso trabalho. E eu acho que a maior honra que nós lhe podemos dar é continuar com essa exigência todos os dias, a toda a hora, de forma permanente, e fazer com que os projetos que ele fundou não percam nunca esse carimbo e não percam nunca essa aura de liberdade que ele insistia permanentemente para que fosse o ADN, quer do Expresso, quer da SIC. Eu conto sempre, e muitas vezes, esta história, porque é puramente verdade, quer dizer, 100% não havia outra maneira de ser. Eu, quando comecei a investigar o caso de BES, em 2013, publicámos a primeira notícia em setembro de 2013, e depois foi uma catadupa. Era do Pedro Queiroz Pereira. Do Pedro Queiroz, sim, nos foi passada na Final altura. de agosto de 2023. 2013. Não sabíamos o que é que aquilo ia provocar. Nessa altura, o Grupo BES era o maior investidor publicitário nesta casa. Do Grupo Empresa. Do Expresso. Sim, verdade. Do Expresso. E era no topo, estava destacadíssimo. E em todas as notícias que nós escrevemos sobre o BES, que acabaram por levar depois à queda, eu nunca recebi um telefonema que fosse de pressão, nem do Dr. Balsemão, nem de ninguém desta casa, para que de algum modo abrandássemos ou mudássemos qualquer coisa nessa investigação. E isto acontecer não é de menos. Mostra muito o que era a postura do Dr. Balsemão e aquilo que ele fazia e aquilo que ele incutia em todos nós. Um exemplo, de facto, muito concreto daquilo que ele era para esta casa. Antes de continuarmos a conversar, faço só referência, já estivemos a conversar com o Dr. Marcos Mendes. Há uma reação também nas redes sociais, no caso no Instagram, de um outro candidato à Presidente da República, Gouveia e Melo, o almirante Gouveia e Melo, que publica esta noite esta mensagem, dizer que conheceu pessoalmente Pinto Balsemão no fim da pandemia, que recorda as conversas muito interessantes que mantiveram desde então, ou seja, que nos deixa uma das maiores referências nacionais da política, do jornalismo, da sociedade, mas o seu legado, diz, ficará para sempre na memória dos portugueses. Quanto, Zé Gomes, da memória dos portugueses é que deve ficar a importância e o empenho nesta questão da preservação de princípios básicos de uma sociedade
livre como são a liberdade de imprensa. Muito, muito mesmo. Eu peço desculpa, a minha voz pode ficar embargada por razões óbvias. Em primeiro lugar, as profundas condolências à família. E a seguir devo dizer, eu perdi um amigo que no início eu era mais um trabalhador e depois fomos conhecendo mutuamente. E o Dr. Francisco Pinto Balsemão gostava muito de ouvir os mais novos. Eu, na altura, ousava teorizar, conhecer, estudar e depois teorizar sobre poderes instituídos, económicos, financeiros, monetários. E ele gostava muito de ouvir essas experiências. E então tivemos muitas conversas e almoços e tertúlias em que ele perguntava como se não soubesse nada. Eu no fim ficava sempre com a sensação de que o Dr. Francisco Pinto Balsemão sabia muito mais do que eu, como é óbvio, mas queria ouvir outra perspectiva. E isso revela uma atitude perante a vida, mais do que alguém que está no negócio da comunicação social ou que é alguém que quer promover jornalismo em determinado grupo de comunicação, é alguém que tem uma atitude perante a vida, uma atitude nobre nesse sentido. E eu, portanto, devo dizer que foi o patrão no sentido nobre, patrão no sentido de alguém que emprega o seu capital para um projeto que, neste caso, era a defesa da democracia através do jornalismo livre, que me deu a oportunidade do meu emprego na vida. E, portanto, isso nunca se pode esquecer. Esta é a perspectiva pessoal. Depois, a perspectiva empresarial é que fundar um grupo de comunicação, trabalhando, desde logo, no início, na Capital, tendo adquirido Capital, do jornal Capital, e depois evoluindo para um projeto autónomo como o Expresso, que se revelou um defensor da democracia na sua plenitude. E depois, a primeira televisão independente, verdadeiramente independente, revela uma nobreza de caráter que vai muito para lá do espírito empresarial. Vai no sentido de alguém que tem um projeto para um país que se quer democrático e livre. E depois a vertente política, que é a última, que é aquela que eu tenho que analisar como cidadão, mais do que como jornalista. O Dr. Francisco Pinto Balsemão contribuiu para este país decisivamente com uma mudança decisiva na lei fundamental, que foi transformar uma Constituição inspirada ainda por um aspecto musculado militar, temos de dizer isto com toda a clareza, A revisão constitucional da vida na vertente poder civil, o poder civil está acima de tudo. E, portanto, isso é a matriz fundamental desse contributo, que depois se transferiu para um plano até internacional. Eu lembro-me que o Dr. Francisco Pinto Balsemão muitas vezes pedia opinião sobre a participação no European Publishing Council, onde ele ia defender o ponto de vista dos publishers, dos publicadores, não só de livros ou de jornais, mas também de audiovisual, da televisão, porque a União Europeia sempre foi uma negociação permanente e era preciso defender essa área da defesa da liberdade de imprensa também nos novos meios de comunicação, que na altura eram novos. Agora já são outros que são novos. E tive a honra de ser ouvido e escutado, muitas vezes com a minha pouca experiência, mas que fui também adquirindo, graças a esta oportunidade de participar num grande grupo de comunicação e contribuindo para que houvesse também uma voz de Portugal nas instituições europeias para defender esse valor fundamental que era a liberdade de expressão e o cultivar da democracia, que hoje sabemos que tem muitas maneiras de ser ameaçada. Eu fazia referência há pouco às inúmeras reações e temos ao longo desta edição especial na SIC Notícias, há já praticamente 2 horas que lhe trouxemos essa notícia da morte de Francisco Pinto Balsemão aos 88 anos. Desde então, inúmeras reações, comentários, memórias, nomeadamente de candidatos a Presidente da República, agora a do António José Seguro, que recorda Pinto Balsemão como um homem de convicções democráticas firmes. Nas redes sociais, o candidato escreve que Pinto Balsemão teve um papel destacado na história política portuguesa, fala na dedicação à causa democrática e no contributo que deu para o pluralismo político e mediático. E isso, Bernardo, é de facto, para o grande público, provavelmente, e para a generalidade do país, a marca principal, este contributo para o pluralismo democrático e de expressão e da necessidade de preservar aquilo que durante 48 anos este país não teve? Sem dúvida, acho que é uma das... Antes de mais, deixa-me só deixar os meus profundos sentimentos à família Balsemão
E sem dúvida, essa é uma herança muito marcada que fica com a morte de Francisco Pinto Balsemão. Eu há pouco ouvi duas expressões aqui na nossa emissão, uma dita pelo Miguel Sousa Tavares, e duas expressões que eu me revejo totalmente. Uma dita pelo Miguel Sousa Tavares quando falava do melhor patrão. Esse foi o melhor patrão que teve. Foi o melhor patrão que teve. Eu também, para mim, foi o melhor patrão que tive. Também não tive muitos, mas eu desde muito novo quis vir trabalhar para a SIC, porque a SIC sempre foi, de facto, uma marca ou um projeto completamente inovador, completamente distinto. De facto, trouxe cor, e cor no sentido não apenas da cor física, mas no sentido literal, e também não literal, trouxe cor para a vida do país, e acho que isso foi conseguido com tudo o que Francisco Pinto Balsemão deixou. E a outra expressão foi a da figura muito paternal, porque eu acho que todos nós hoje somos um bocadinho órfãos da morte de Francisco Pinto Balsemão. Órfãos como amigos, jornalistas, pessoas que o conhecemos bem, e órfãos de uma certa forma de trabalhar que se exerceu muito nesta casa e também se exerce, e agora também cabe-nos a nós continuar esse trabalho de uma forma muito atenta. Eu lembro-me quando saí da SIC e o Ricardo me convidou para vir para o Expresso, uma das primeiras coisas que o Dr. Balsemão me fez foi... Este diverti bastante. Vim-me divertir. Uma das primeiras coisas que o Dr. Balsemão me fez foi chamar-me ao gabinete dele e disse-me, vamos ler aqui o Expresso em conjunto, os dois. E eu fiquei assim meio nervoso, não é? Estava a iniciar um trabalho novo no Expresso, quer dizer, eu vinha da televisão, de quase 20 anos de televisão, portanto nunca tinha trabalhado num jornal. E de facto como o Henrique Monteiro descrevia há pouco, e o João Vieira Pereira também descrevia, o Dr. Balsemão olhava para o jornal de fio a pavio, olhava para cada frase, para cada fotografia e perguntava: porquê que puseram esta fotografia? Porquê que puseram esta legenda? Porquê que a vírgula está aqui e não está aqui? De facto, ele era uma pessoa muito atenta, mas era uma forma de trabalhar não presa ao passado. Era uma forma de trabalhar muito atenta àquilo que vinha do exterior e que apontava para o futuro. O Dr. Balsemão, sobretudo desde que teve o iPad, ele disparava muitos e-mails. Muitos e-mails. Eu recebia vários e-mails dele a várias horas. E e-mails com coisas que estavam a fazer no estrangeiro, com notícias que vinham de jornais mais virados para a área dos mídia, com exemplos do que estava a fazer, e ele muitas vezes incitava-nos a olhar para aquilo e a pensar: vejam se isto não pode ser feito na SIC, vejam se isto não pode ser feito no grupo. Portanto, ele tinha esta cabeça muito aberta, muito virada para o futuro, muito atenta àquilo que as novas gerações diziam, ouvia tudo o que as pessoas, mesmo os mais novos, queriam contar, esses exemplos, e, portanto, é uma forma de trabalhar que é, de facto, muito diferenciada. E depois há aqui uma outra coisa, eu que sempre trabalhei muito ligado à política, que acho que é fundamental dizer. Eu acho que este grupo Impresa goza de uma liberdade e de uma ausência total de influências externas que, para mim, é admirável. E de que Balsemão era o garante. Que, para mim, é admirável. Balsemão e uma certa cultura que se instalou na empresa. Ou seja, eu não estou a comparar com mais nenhum outro órgão de comunicação social, falo do que conheço, que é este. Não, até porque há um tema interessante, é que hoje em dia muitos dos outros órgãos de comunicação social têm pessoas que trabalharam aqui muitos anos. Isso é relevante, ou seja não é uma tem escola que se criou. Muita gente que hoje está em televisões concorrentes, na RTP, na TVI, na própria CMTV, em jornais. Não, mas comecei pelas televisões. Sim. Nos jornais também, que estão no Público, que estão no Observador, que estão no Jornal, no Diário, no Jornal Negócios, no IFRI Fora, que trabalharam há alguns anos, porque não são todos, como é óbvio, nem têm que ter esse carimbo, não é isso que eu estou a dizer. E, portanto, há muito dessa semente que se espalhou por muito lado. Eu fui Mas ao contrário. a Maria João? Não, eu fui ao contrário. Saí para o Público e depois fui dizer ao Dr. Balsemão que tinha sido uma coisa que me tinha passado. E agora está aqui nesta mesa. Não, e a Maria João tem uma história muito interessante que eu vou contar. Tu vais contar. A Maria João entra no Expresso em setembro de 75. 74. 74? É 74?
7-4, que sim. E que lhe dizem, vem cá fazer aqui um mês, porque o mapa de férias foi mal feito. Disse, não é que me dizem, E o Dr. Balsemão disse diz-lhe, mas ficas só cá este mês, não tem costos lá porque és minha amiga. Exatamente. Não, espera aí. E acaba por ficar porque depois os acontecimentos são vertiginosos. O Bernardo estava a dizer, eu quis ir para o Não Expresso. tem Eu quis ir para a SIC. E eu queria ir para o Expresso. Estava na capital, onde fui muito feliz com o Rodolfo Iriarte, mas queria ir para o Expresso. E bati à porta do Dr. Balsemão e disse, olha, eu acho que onde eu estava bem, na verdade era aqui. E ele disse, não posso, já tenho os quadros cheios, não sei quê, mas como tenho um mapa muito mal organizado de férias, tu podias fazer Deve um ter mês sido de alguém do setembro, MRPP isto era que no fez. fim do agosto, exatamente. Algum MRPP tinha tido não sei o quê. Bem, e então isto era no fim de agosto, eu já estava a pensar no ano letivo, que os meus anos letivos começam em setembro, e disse, eu gostava de vir para aqui já. Então, vens setembro, mas não me vais pedir no dia 30 de setembro para ficar, porque não posso, eu tenho os quadros cheios, e depois sempre aquela relação que ele tinha com as finanças, muito equilibrada, para eu dizer da maneira mais delicada, e não preciso pagar mais ordenados, e não sei o quê, Muito e austero. portanto, bem, e depois, para mal talvez do país, certamente, mas a minha grande felicidade aconteceu 28 de setembro, e eu trabalhei que nem uma louca no 28 de setembro, fui a 80 mil sítios, trouxe caixas, trouxe coisa, e depois o Dr. Balsemão, no dia 30 de setembro, chamou-me e disse, ficas. Eu nunca mais me posso esquecer disso, e como isso marcou a minha vida, o que eu aprendi com ele, grandes entrevistas, não estou a gabar, foram grandes porque as pessoas que eu entrevistava eram fantásticas, mas eu ter conseguido isso, sempre com o aval dele e o impulso, e está bem, e arranjas e não sei o quê, tanto, por exemplo, Margaret Thatcher ou não sei, o Filipe González, não estou só a falar de Portugal, e ele sempre a animar-me, a impulsionar-me, foram dos anos mais maravilhosos da minha vida. E eu tenho, evidentemente, que estar gratíssima à vida, evidentemente, e a Deus, mas agora, neste caso, muito ao Dr. Balsemão. E deixa-me dizer um ponto importante que a Maria João testemunhou, enfim, muitíssimo. Eu tive a sorte ainda de trabalhar com muita gente que testemunhou isto, e depois, que é uma das coisas que mais marca, para mim, a morte do Dr. Balsemão e de outras pessoas, enfim, da mesma geração, é que hoje em dia fala-se a torto e a direito, toda a gente usa a mesma palavra, a certa altura já não sabem o que é que estão a dizer, mas pronto, é o que é a polarização. Na verdade, a maior diferença que existe, na minha opinião, é que nestas gerações as pessoas misturavam-se muito mais. Misturavam-se. Exatamente. E isso é uma coisa que hoje em dia, na maior parte das sociedades, e em Portugal, eu quando falo com, quando falo com políticos, com economistas, com gestores, com jornalistas, enfim, as pessoas estão muito mais fechadas nos seus grupos. E uma das coisas que era mais espantosa no Dr. Balsemão e noutras pessoas, algumas delas felizmente ainda vivas, que hoje têm 80 e muitos anos ou 90, e que cruzaram décadas fundamentais da história de Portugal, ainda algumas em uns períodos longos em ditadura e depois nos momentos mais turbulentos da democracia e depois, felizmente, também nos momentos mais calmos da democracia, é que eram pessoas que se misturavam mais. Eram pessoas que tinham as suas ideias, as suas convicções, mas misturavam-se e davam-se com pessoas muito diferentes. E isso, na minha opinião, ao longo dos anos em que trabalhei com o Dr. Balsemão e que senti no Expresso quando entrava em 89, já era, quando eu entrei, já não tinha nada a ver com os anos 70, como é óbvio, mas era essa misturada, a facilidade com que tanto se falava com um escritor comunista, como a seguir se telefonava para o banqueiro, não sei como é, ou para o tipo de Opus Dei, e a seguir para o... Era uma coisa que fazia parte, aliás, se isso não acontecesse é que nós não percebíamos, era a maior das facilidades falar com alguém meio revolucionário e continuava a achar que ainda ia fazer, que ainda seguia o leninismo na sua versão mais pura e ao mesmo tempo estava a falar com o banqueiro que dava uma grande entrevista para o Expresso. E isso, e o Dr. Balsemão encarnava isso como outras pessoas da sua geração. E eu que ainda conheci muitas dessas pessoas, uma das coisas que hoje eu acho mais tristes e mais pobres na atual sociedade portuguesa, e repito, não é a polarização, que é uma coisa que a gente, enfim, hoje em dia regurgita, é
a dificuldade que há para as pessoas conviverem, pessoas de mundos diferentes conviverem. O Mário Soares tinha muito isso, bem de maneiras até, enfim, às vezes quase hiperbólicas, e outras pessoas, e Francisco Balsemão tinha isso com a maior das calmas. Era muito fácil vê-lo em diferentes cenários com a mesma à vontade, com o mesmo E o Expresso com a mesma vontade. E o Expresso isso. refletia isso. O Expresso tinha muito isso e veio mantendo isso. Hoje menos, porque os tempos são outros. E isso era das coisas mais interessantes. Era uma das coisas mesmo interessantes e que se foi perdendo com o tempo, porque a convivência de... Repara, o Expresso tinha, como eu digo, como disse há pouco, era uma mistura. A fundação do Expresso, metade da redação é do MRPP e a outra metade é do que viria a ser o PSD. Mas misturava lá muito. O Fernando Henrique foi o primeiro ou o segundo jornalista de economia do Expresso. Ele na altura usava um pseudónimo, eu lembro qual era o pseudónimo também só sei de ler na altura, de ler posteriormente, que eu na altura era muito pequenino. Ainda não sabia ler quando o Expresso nasceu. Mas depois, portanto, misturava estas... E era normal. Hoje em dia... Você está-se a esquecer só de uma coisa. Diga. Que é... Tudo isso é verdade e ainda bem que lembro, porque é uma das maiores marcas do que a gente lá viveu, feito pelo doutor e encenado pelo doutor Balsemão. Mas há uma coisa, é a quantidade de políticos e grandes jornalistas franceses, ingleses, norte-americanos, Sim. tudo, que viviam no Expresso. Pendurados no nos anos 70. Sim, nos anos 70. É uma visão, a necessidade da visão transversal da sociedade que se refletia muito. Eu o único que apanhei aí era o Ramos Horta, que era correspondente do Expresso na Austrália, e quando vinha a Portugal sentava-se lá e deixava uma conta telefónica ao doutor que era para pagar uma conta astronómica. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Zé Gomes, temos estado a falar muito de memórias. Certo. E tu trazes-nos muitas memórias e em livro. Sim, aliás, eu trouxe o livro de memórias do Dr. Francisco Pinto Balsemão porque ele fez questão de deixar também este legado sob a forma de escrita e podcast lido por inteligência artificial, que já foi aqui referido nesta emissão. E eu tenho a sorte também de ser referido neste livro e estou a referir isto pelo seguinte: eu estava a ouvir com toda a atenção aquilo que foi o espaço, e que é o espaço de liberdade. Atenção, isto não é só o Dr. Francisco Pinto Balsemão, é o que ele e a família promovem como acionistas de um grupo que promove a liberdade dos seus jornalistas. E eu tenho um testemunho particular para dizer sobre isso, porque eu sei que, e aliás já até conversávamos muito entre nós sobre isso, sei que provoquei muitas dores de cabeça ao atacar alguns poderes que não são políticos, porque o poder político foi, na democracia, escrutinado muito antes dos poderes económicos. E quando chegou o momento de se poder escrutinar os momentos económicos, a partir do momento em que a democracia começava a ficar consolidada, nós fomos pioneiros nessa área e criticámos, desde logo, falta de concorrência entre banqueiros, entre telecomunicações, entre empresas que têm a ver com energia, com alguma distribuição que se encostou muito a certos monopólios. E eu sei que nós provocámos muitas vezes muitas dores de cabeça na própria administração que tem a ver com aquilo que são as receitas publicitárias. Isto é mesmo assim, é literal, nestas horas não há que esconder. E o que aconteceu foi que nunca houve um criticismo no sentido de querer dizer que estas matérias são tabu. Nunca houve. Pelo contrário, tudo teve o seu espaço, o seu tempo e o seu espaço de liberdade e o seu espaço de discussão. E isso também contribuiu muito para a democracia em Portugal, porque hoje em dia não há poder, desde político, económico, desportivo, seja o que for, qualquer área, nós podemos falar. É claro que temos que falar com responsabilidade, porque senão somos responsabilizados e assumimos as consequências. Mas essa matriz é uma matriz que eu atrevo-me a dizer que não foi seguida em boa parte de outros órgãos de comunicação, e não vou apontar nenhum porque não é esse o momento, mas não foi seguida noutros órgãos de comunicação. E isso também contribuiu e muito para a nossa democracia. Muito. E acho que é importante também lembrar esse aspecto, que é a nossa
liberdade e possibilidade de questionar outros poderes que não só aqueles que eram da matriz original da política e, sobretudo, da política partidária. Outros poderes que compõem a nossa sociedade. Acho que isso é que enriqueceu muito a democracia e está na matriz que fica e neste legado que fica do nosso fundador, Francisco Pinto Paulo Simão. João Vieira Pereira. Quando chegar a mim, a propósito de memórias, eu tenho uma coisa para contar. Não se esqueça então, Maria João, já vou voltar assim, mas eu queria, por causa no seguimento que estava a falar o José Gomes, há pouco... Deixa-me só dizer, e o Expresso também, o Expresso sobretudo, também já tinha muita tradição nesta área, embora na parte escrita, na televisão depois nós desenvolvemos. O Expresso tinha essa tradição. Há pouco o Henrique Monteiro dizia, levantava a questão, e no seguimento também do que o José tem estado a falar, e daquilo que é um desafio cada vez maior para todos nós, profissionais da comunicação social e jornalistas, ele levantava a questão do que vem aí para o jornalismo. A transformação que o nosso meio tem vindo a sofrer ao longo das últimas 2 décadas tem sido muito profunda, com desafios gigantescos. E para uma pessoa que começou com um jornal tradicional, depois avançou por uma televisão privada, houve outras publicações a serem abertas entretanto, mas o que é que vem aí para o jornalismo nesta era em que homens como Balsemão nos vão deixando? E que fazem muita falta. E que vão continuar a fazer muita falta, até porque aquilo que está a passar no jornalismo a nível mundial é extremamente grave e nós não podemos antever o futuro, mas as ameaças são permanentes e não estamos apenas a falar de Estados ou de políticos ou de governos, mas também, e principalmente, eu acho que a maior ameaça vem das grandes empresas de tecnologia que literalmente mandam no mundo hoje em dia. Eu queria só voltar aqui atrás, só referir um ponto que eu acho inacreditável nos anos que tive o prazer de trabalhar com o Dr. Balsemão, que é... Enquanto se desenvolve essa ideia, deixa-me só fazer referência a uma imagem, não percas o fio condutor, vamos só mostrar a imagem da bandeira do PSD a meia haste. Esta é uma imagem em direto da sede do Partido Social Democrata. O militante número 1 morreu. Continua, por favor, João. A sua eterna alma jovem que ele tinha, em que ele nos incutia uma necessidade permanente de inovação. E o que aconteceu com os podcasts neste grupo é o exemplo disso. Os podcasts começaram por uma coisa pequena, que nós não sabíamos muito bem o que é que ia ser, e quando começaram a crescer um pouco, ele foi dos primeiros a mostrar a toda esta casa o que é que tinha de ser feito. E foi o primeiro a dizer, não, eu vou já fazer um podcast, e vou já fazer o meu, e quero fazer isto. E se lhe pedissem para escrever, se calhar, um texto para o Expresso, ele dizia, eu texto para o Expresso não quero escrever, mas um podcast eu vou fazer. E exatamente quando lhe foi lançado o desafio também de transformar, através da inteligência artificial, as memórias dele em podcast, ele falou os primeiros a dizer que o faria imediatamente. É este tipo de ideia, este tipo de exemplo que ele dava permanentemente a todos os que trabalhavam com ele e que criou esta escola fantástica que é o Grupo Empresa. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, porque se havia coisa que distinguia o Dr. Balsemão, quando há este tipo de discurso, às vezes muito apocalípticos sobre o jornalismo, e com uma parte que é um fundo de verdade, é que ele não tinha esse discurso apocalíptico. Tinha um discurso bastante implacável para com as grandes plataformas tecnológicas, nomeadamente a Google, etc., até porque ele, como foi presidente muitos anos do European Publishers Council, que é um organismo europeu que juntava todos os grupos de imprensa, europeus de imprensa, e, portanto, conhecia muito bem as guerras regulatórias entre os velhos jornais europeus, ou novos jornais europeus, e as grandes plataformas, e as discussões que havia em Bruxelas sobre legislação e regulação, mas ele tinha uma visão muito mais positiva e mais para a frente, ou seja, em vez de se ficar a lamentar, como muitos de nós lamentamos, e repito muitas vezes com razões atendíveis, o discurso dele não era nunca um discurso de lamentação, era um discurso de se virar para a frente. Por isso é que no fim ele dizia, nos últimos anos,
rir-se que quando lhe perguntava o que é que ele fazia, ele disse: agora apresento-me como podcaster. Pronto, e dizia isto mas isto tem mais simbolismo do que parece. Porquê? Porque ele dizia como podcaster, porque ele achava que era a novidade, era a coisa. Ele não agora era num tom de podcaster. brincadeira, era o futuro. Ele agora fazia um podcast e é espantoso que a sua última obra tenha sido a transformação das suas memórias num podcast gerado por inteligência artificial, porque ele de repente, e já várias pessoas hoje testemunharam isto aqui, começou a interessar-se muito por inteligência artificial. Tinha como seu patrono, olha, uma pessoa que nos esquecemos de ouvir esta noite, o professor Arlindo Oliveira, ex-reitor, penso que reitor do técnico, ou diretor do técnico, que era amigo dele e que de repente lhe dava aulas sobre inteligência artificial e explicava e mandava-lhe livros e ele trocavam mails e livros, etc. E começou a estudar inteligência artificial aqui há alguns anos. Portanto, porque é uma coisa que quis dedicar-se a isso, ninguém o obrigou. E isso é exatamente porque ele olhava sempre para os desafios do jornalismo e da comunicação social, olhando para as coisas que poderiam ter crescimento, que podiam crescer, que podiam ser as novas coisas. Ele nos últimos anos interessava-se muito mais pelo Chartbeat, pelas coisas, pelos softwares que contam, enfim, as visualizações, os sites, enfim, sempre olhando sempre para as audiências dos jornais e para as vendas dos jornais e para as audiências da televisão. Mas olhava mais para isso, estava sempre a perguntar sobre as newsletters, etc. Coisas que nós conhecíamos bem o negócio e sabíamos que valiam muito menos, não é? A televisão vale muito mais e mesmo no jornal as vendas em papel e a publicidade em papel valem mais. Mas ele estava sobretudo preocupado e olhava muito para a frente. Por isso é que esse discurso tremendista não se lhe aplicava e nunca se lhe aplicou, mesmo em momentos muito difíceis da história, quer da SIC, quer do Expresso, porque a SIC teve alguns anos no início muito complicados, depois teve anos também à frente mais pesados, e o Expresso teve anos muito complexos. As pessoas acham que o Expresso foi sempre um mar de rosas, não foi. O Tempo do Nuno Rocha chegou a vender mais que o Expresso, o jornal chegou a vender mais que o Expresso. O Independente teve ali para ultrapassar o Expresso. O Semanário, quando apareceu, era um jornal de respeito com alguns grandes jornalistas, como o Marcelo Rebelo de Sousa, José Miguel Júdice e Vítor da Cunha Rego. E, portanto, teve desafios existenciais, teve cisões históricas. O Sol é outra das cisões históricas do Expresso. Em 2006, quando o João Vera Pereira, na altura, vem... Saída para o público. A saída do público, já aqui contámos. E, portanto, ele olhava... em todos esses períodos, houve momentos difíceis, também guerras com sócios e etc., coisas complicadas ao longo de décadas, em que ele olhava muito para a frente. Portanto, esse tremendismo nunca lhe não existia esse tremendismo, mas se calhar existia lá no íntimo uma preocupação real, porque além de jornalista, também era dono, era acionista. Mas não na manifestação da sua atuação. Era o seu projeto empresarial e, como ele diz, ele podia ter sido muita coisa, podia ter sido advogado e ficar na vida dele, e ele quis ser empresário de comunicação social. Aliás, começa, porque ele tem uma grande tristeza quando o tio vende o Diário Popular. Ou Miguel Quina, se não me engano. Tristeza. É o Miguel Quina que vende, não sei se é bem. Não sei, mas vendeu. Quando o tio vende o Diário Popular, ele fica profundamente triste porque gostou do que esteve a fazer no Diário Popular. E depois pega algum dinheiro, que pede ao tio e outro dinheiro que levanta, e vai, e sócios que tem logo na altura da Fundação do Expresso. E depois uma história que é curiosa, que há pessoas que conhecem, outras que não. Que é na fundação do Expresso, em que vai buscar alguns sócios, como a família, o Manuel Bolhosa, o António Rebelo Ramos e outros da família Rebelo Ramos são vários, e outros mais pessoas próximas dela, como o Luís Vasconcelos e como o Francisco Costa Reis e outros, mas na altura ele arranja 2 sócios ultraminoritários que escolhe a dedo, e isto mostra ter olho. Estamos a falar de 1973. Ele escolhe duas pessoas que ficam com 0,01% do Expresso. E escolhe 2 jovens, que lhe são indicados, mas ele é que os escolhe, que são jovens considerados brilhantes, grandes alunos universitários, já tinham acabado, e que eram pessoas altamente promissoras, os 2 muito católicos, ligados às juventudes católicas, na altura muito próximos, depois derivaram para posições políticas diferentes. E quem são esses 2 sócios? Quem são? António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, na altura com 20 e poucos anos. Ora, quem tem essa é quase como descobriu o Ronaldo aos 13 anos a jogar a bola. Ou seja, é preciso ter olho para ter escolhido e oferecido, ou eles compraram, não sei como é que foi, mas dar-lhes simbolicamente isso. Portanto, essa capacidade de olhar para a frente, sabe muito. Nós muitas vezes recebíamos mails que diziam, já viu este que agora escreve não sei onde, quem é este escritor que tal? Portanto, tinha esse gosto, por exemplo, que eu estava há pouco a dizer, o convívio com os escritores. Eu lembro quando o Balsemão escreve as memórias, ele ainda ponderou, na altura, pois não foi possível, também já por um tema de idade, já faleceu entretanto,
se o Mário Vargas Llosa podia apresentar o livro dele, ou seja, porque ele era amigo do Mário Vargas Llosa. Esse tipo de coisas, quando eu estava a dizer hoje que as pessoas não se misturam a isto, hoje os empresários que eu conheço, e conheço muitos, e banqueiros, e etc., não se misturam com outras pessoas. Os políticos não se misturam com outras pessoas. As pessoas estão muito fechadas em câmaras de eco, não só de opinião, como de vivências e de convivências. Esta geração viveram muito mais coisas, eram amigos de combatentes antifascistas, pessoas que tinham estado presas, outros que fugiram para o Brasil a seguir ao 25 de Abril, uns que tinham estado em vários golpes de Estado e de vários estilos e etc. E todos aqueles períodos dos anos 70 de grandes coisas, e depois de redes bombistas e por aí fora. Em que não havia a tecnologia de hoje em dia. Não, mas havia outras coisas. E isso são coisas absolutamente irrepetíveis e que se transmitiu depois muito em toda a sua vida. Tem de ser mesmo 10 segundos. Dá-me 10 segundos para contar uma história. Eu tenho a sorte de ser o representante do grupo SIC na Next, que falavas há bocado. É uma cooperativa de televisões privadas na Europa, das quais a SIC é sócia fundadora. Eram 6 na altura, neste momento os administradores executivos são 12, e essa cooperativa tem já 54 televisões em todo o mundo. É uma espécie de ONU, que é o contraponto da EBU, que são as televisões oficiais, por contraponto às privadas. Devo dizer-te que a SIC é das mais respeitadas nesse grupo. É só isto. No estúdio continuam comigo Ricardo Costa, Bernardo Ferrão, Maria João Avilés e José Gomes Ferreira. Voltamos a falar sobre Francisco Pinto Balsemão. Maria João Avilés há pouco confidenciava-me que se tinha lembrado de uma história e queria partilhá-la. O Fernando Henrique disse aqui há pouco que fazia 52 ou 53 anos que ele tinha entrado para o Expresso, ou que tinha ido à prova a ver se seria contratado ou não. E eu ontem recebi um aval do Dr. Balsemão, através da sua secretária, de que poderia contar com um trabalho dele para um livro que tem em preparação, uma reedição sobre Francisco Sá Carneiro, mas isto agora é secundário. A questão para mim é relembrar que é extraordinário que é a vida. Ontem estive a trabalhar sobre textos do Dr. Francisco Balsemão, sobre o Dr. Sá Carneiro, porque eu pedi aos ex-primeiros ministros do PSD que me dissessem, para eu integrar no livro, como é que tinham conhecido o Sá Carneiro, qual era a impressão que davam dele, etc. E, sabendo que o Dr. Balsemão estava já numas condições físicas que não lhe permitiam eu ir lá com um gravador ou o esforço dele escrever, perguntei como é que havia de fazer, e aqui na SIC sugeriram mandar um mail. Eu mandei um mail e ele teve uma resposta muito, quase enternecedora, a dizer: eu não vou escrever, não consigo, mas sugiro-te que vás ao meu livro de memórias e escolhas, tenha maior, está escrito no mail, eu decorei o mail, tenha maior das confianças da seleção que fazes, escolhes do meu livro aquilo que eu digo sobre o Sá Carneiro. Eu escolhi como é que ele o conheceu, a ala liberal, como é que fundaram o PSD, como é que foi suceder-lhe, etc. E depois só te peço é que me mantenha maior confiança, mas quero ver o trabalho que fizeste. Então o trabalho, eu apresentei à secretária dele como é que tinha montado aquilo, e lembro-me que escrevi genuinamente anteontem isto, que como não recordar agora, neste momento em que estou a tratar de um texto de Balsemão, o que aprendi com ele e os momentos do Expresso. Isto tem 48 horas, é uma coisa extraordinária. E agora vou com certeza ter que acrescentar qualquer coisa, dada esta tão triste notícia, mas fiquei muito, muito feliz. Não era possível ter os primeiros ministros de Portugal do PSD e não contar com ele. E ele percebeu isso e facilitou-me isso. E eu já lhe estava grata, agora continuo, mais uma vez, continuo a estar grata. Já aqui se disse muita coisa esta noite sobre a figura de Francisco Pinto Balsemão. Uma coisa que a Maria João agora tocou, que eu acho que é bastante gratificante que na hora da partida de uma pessoa se possa falar disso. Todos vocês privaram bastante com Francisco Pinto Balsemão. Ricardo, este cuidado sempre em tentar responder a todas as pessoas que pediam alguma coisa, como a Maria João. Exatamente. E aí havia uma era uma pessoa muito organizada. Aliás, eu responder a toda a gente. Eu volta e meia recebia um telefonema ou um mail, mas era um telefonema de uma secretária a dizer:
tem 12 mails por responder do Dr. Balsemão dos últimos 2 meses. E depois, mas qual é a procura e tal? Porque ele estava sempre a ver isso e tal. Essa parte era uma parte bastante sistemática, metódica, e às vezes não era aterradora, mas nós sentíamos sempre em falta, porque ele exigia essa capacidade, essa situação de resposta, de dedicação de resposta permanente. Há um ponto que o João Vieira Pereira tocou aqui e outras pessoas tocaram, que era o facto de ele gostar muito de rever textos e ver os textos. E a Clara Ferreira Alves contou, ele não interferia antes, mas depois gostava de... não interferia nada antes, mas depois às vezes chamava, porquê é que isto foi escrito? Porquê é que está escrito Questionar. assim? Porquê é que está... E porquê é que esta vírgula... E às vezes era aquela coisa, porquê é que esta vírgula está mal colocada? Preservar a qualidade. Porquê é que este título diz isto e depois o texto não corresponde ao título? Eu passei nos 5 anos que fui diretor do Expresso, de 2011 a 2016, situações muito apertadas por coisas destas. Às vezes as pessoas foi a queda do BES, foi a queda da PT, foi o não sei o quê. Não, às vezes as coisas mais difíceis eram textos que, na verdade, porque é que aquele texto estava ali e nós não sabíamos bem, depois às vezes explicar coisas que eram um bocado embaraçosas. E aconteceu várias coisas dessas. Como também, a vez em que eu nunca participei com ele na criação de nenhum projeto, nunca calhou, não é? Quando cheguei ao Expresso, navegava, quer dizer, na SIC eu não era um estagiário, mas tinha 3 anos de trabalho, portanto estava completamente fora dos eixos de decisão, dos círculos de decisão, quando a SIC Notícias foi lançada também, não era editor de política, mas não passou por mim, muitos outros projetos pronto, quando o Expresso foi todo refundado em 2016 com a Cisão do Sol, 2006 eu estava na SIC, portanto, não participei. Onde é que eu participei numa coisa e que sentiu como é que ele adorava isso? Foi na atual revista do Expresso, que é uma coisa, já não lembro exatamente em que ano em que criámos, eu penso que foi por volta de 2013, foi quando fundimos o Caderno Atual, que era o Caderno da Cultura, e a revista única, que era a Anteo-Revista, e criámos a nova revista. E aquilo foi um projeto feito, enfim, por várias pessoas, mas da direção, mas estava eu, o Miguel Cadete e o Marco Crieco, sobretudo, estavam mais outras pessoas, e foi um parto dificílimo e exigentíssimo. E eu lembro que o Dr. Balsemão gostava de estarmos assim em mesas grandes com jornais do mundo inteiro abertos, a escolhermos, a vermos modelos, páginas bonitas de revistas inglesas, de revistas francesas, de revistas americanas, brasileiras, modelos que nos podíamos inspirar ou não. Na famosa mesa de reuniões do Expresso, que está ali ao uma das fundo, reuniões mais difíceis que eu tive na vida foi uma que aconteceu no Estoril, que nós tínhamos tido um encontro e depois fechámos lá numa sala em que estava o Dr. Balsemão, o Pedro Norton, na altura era CEO, estávamos nós, não sei quantos da direção do Expresso, mas pelo menos estes 3 estavam, e o Miguel Cadete e o Marco Crieco, e aquilo foi tudo mandado para trás. Foi uma reunião difícil, porque ele mandou tudo para trás. Não gostava daquilo, não gostava do formato, não gostava das páginas, não gostava... E depois saiu a boa, aqui ainda existe hoje a revista do Expresso, que é um objeto do ponto de vista gráfico muito bonito. Mas para mim, foi das situações mais duras, mais difíceis e mais exigentes. Mas ele não gostou de nada. Não gostava de várias coisas e mandava. Aquilo foi uma reunião duríssima. Eu lembro que as pessoas, por isso é que eu estava a dizer, as pessoas, o teu drama foi que eu fui diretor do Expresso no período da Troika. Não foi propriamente um período fácil para ser diretor de um jornal, não é? E eu, se me dizer assim, qual foi o momento mais difícil? Olha, foi a criação desta revista, não foi a Troika, não foi a queda do BES, não foi a queda do PT, não foram a queda de ministros, caíram ministros na altura, nós tivemos situações dificílimas e em algumas fomos, não digo autores, mas pelo menos fautores dessas quedas, desses momentos de crise, com vários governos, mas na altura foi no período da Troika, direitinho, foi mesmo de 2011 a 2015, e as relações até eram boas com o governo na altura, eram bastante civilizadas, mas tivemos obviamente muitos momentos difíceis, nessa altura falências de empresas a torto e a direito. Mas para mim os momentos mais exigentes e mais difíceis eram estes. Lembro que foi a criação do formato da revista foi duríssimo e eram estas coisas do jornal mal escrito. E lembro-se mesmo para terminar, para mim o fim de semana mais terrível foi um fim de semana de final de agosto ao início de setembro, não me lembro exatamente que ano, ali alguns entre 2011 e 2015, em que o Dr. Balsemão estava de férias no Algarve, mas partiu um dedo do pé, então não podia ir à praia. E foi aqueles momentos de terror que já foram contados quando chovia muito, aquilo neste caso estava sol, é que ele ficou a ler o Expresso de ponta a ponta com uma caneta. E depois mandava e-mails e telefonava. Porque é que nesta página este senhor, esta pessoa vem indicado como não sei quê e aqui lá dentro já tem outro título. Porquê é que este verbo está mal emprego? Porquê é que porquê é que esta frase está mal conjugada? Porquê é que este título diz uma coisa e a notícia diz outra? E foi de ponta, ele viu o jornal todo, de uma ponta à outra. E a verdade é que eu, para metade das coisas, não tinha resposta. E isso era, para mim, esses foram os principais momentos, porque eram de uma exigência desse ponto de vista, que hoje também o tempo não dá.
que é o tempo de... Não dá, o nosso tempo hoje corre muito depressa, que é o tempo de se parar à segunda-feira e se ver uma coisa que tinha sido ao sábado de manhã e correr-se aquilo tudo de uma ponta à outra, e encontrávamos muitas coisas, de facto, mal feitas, e algumas para as quais nós não tínhamos explicação, que eram as mais embaraçosas, é que nós não sabíamos explicar porque aquilo tinha acontecido, porque aquele texto era assim, ninguém sabia bem explicar. São as piores coisas que há, e havia várias. Bernardo, já aqui foi dito muitas vezes que o Dr. Francisco Balsemão era um homem muito à frente do seu tempo e queria sempre estar na crista da onda, saber o que é que se fazia de melhor no mundo, o que é que havia de tecnologia, o que é que se podia aplicar aos seus negócios. Como é que viveste isso com os desafios que vão sempre chegando e que acabam por ser altamente desafiantes porque estamos a reinventar o negócio, estamos a reinventar a forma como fazemos as coisas? Sim, mas eu acho que o Dr. Balsemão era bem um exemplo dessa reinvenção permanente. Há pouco já contávamos isso aqui, porque ele fomentava muito esse olhar junto dos trabalhadores para o que se fazia lá fora, para os grandes projetos. Eu contava há pouco que quando o Dr. Balsemão teve o seu iPad, ele disparava muitos e-mails para todos nós e apontava para notícias que vinham de fora, para novos projetos, para novos ângulos de abordagem, para tendências que estavam a surgir, não só no que diz respeito à comunicação social, mas também aspectos da política internacional. Fazia-nos muitas perguntas, ou seja, invocava muito, ou chamava-nos muito para o debate e para as questões que estavam a acontecer no país e no mundo. Deixa-me só, desculpa-me interromper-te, lembrei-me agora de um momento no encontro de quadros em que o Dr. Balsemão, devem-se recordar disso, leva um pequeno vídeo de um bebé com um jornal em papel. E o bebé tentava abrir, como se estivesse a mexer no iPad, as imagens. E o Dr. Balsemão usou isso para nos mostrar a todos, vejam onde é que isto já está. Isto não é o futuro, isto é hoje. E lançou o desafio com esta imagem fortíssima. Agora fizeste-me lembrar isso. Sim, puxava-nos muito para esse lado de olhar para o futuro e não ficarmos presos lá atrás. Mas há uma outra questão que eu acho que é essencial lembrar neste dia e nos próximos que aí vêm, e no trabalho que agora fica para fazer, que é, no fundo, o ar que se respira e que sempre se respirou nesta empresa. Quer dizer, isto parece um chavão, mas eu não sinto, e não é um chavão, o ar da liberdade, o ar da facilidade com que se... Facilidade, mas com responsabilidade com que se trabalham os assuntos. E acho que muito prova disso é, uma vez somos olhados, e do ponto de vista político, de como as pessoas nos percepcionam, uma vez somos olhados e dizem-nos que somos à esquerda, outras vezes olham para nós e dizem que somos à direita, porque somos a empresa do militante número 1 do PSD. Portanto, isto, de certa forma, permitiu que, sobretudo o Expresso e a SIC, conseguissem fazer o seu caminho de forma muito autónoma, muito independente, apesar de todos os rótulos, e, sobretudo, muito distante de um submundo que existe à volta de muita comunicação social, e um submundo que sempre olhou para este negócio com um grande apetite, mas que, apesar de tudo, a empresa conseguiu ser independente de todas essas influências. E eu acho que isto é muito importante porque é uma cultura que Francisco Pinto Balsemão deixa e que é continuada pelo seu filho, Francisco Pedro Balsemão, o nosso CEO, e este é, sobretudo, o ponto, para mim, mais relevante que quero destacar nesta noite, que é esta independência, esta forma de trabalhar, o ar que se respira aqui dentro, essa distância de coisas menos limpas, coisas mais tóxicas, e estarmos um pouco imunes a algumas percepções que muitas vezes são erradas e que são percepções muito ligadas a esta lógica de pensamento que o Ricardo falava há pouco, uma lógica da bolha. Quer dizer, dentro da sua bolha toda a gente olha pensando que o outro faz parte de uma outra bolha e criticando por ele estar noutra bolha, ou seja, as pessoas não se cruzam. Já não há essa cultura em que os pensamentos, os diferentes gostos, os diferentes comportamentos, todos convivem. E hoje em dia isso existe cada vez menos. Mas acho que aqui dentro ainda se consegue ter um pouco dessa cultura que é fundamental para transformar a SIC e o Expresso naquilo que
que ainda são hoje, com todos os defeitos que a SIC e o Expresso têm, porque também têm muitos defeitos, têm muitas qualidades, mas têm muitos defeitos. E, portanto, quer dizer, acho que é um trabalho para continuar. José Gomes Ferreira, como é que as pessoas do meio onde tu te moves muito, que é o meio da economia, das empresas, dos empresários, dos políticos ligados à economia, como é que essas pessoas lidavam com o Dr. Balsemão quando se sentiam incomodadas? Com a maior das facilidades, no sentido que percebiam que o Dr. Balsemão sempre protegeu a liberdade de imprensa e defendeu os jornalistas. E eu a propósito disso, tinha algumas histórias... Da Troika, não era? Sim e não só. Sim, da Troika e não só. Mas, em concreto, por exemplo, muitas vezes, ou durante muitos anos, tivemos reuniões sobre análise de audiências. Eram regulares, eram semanais. E havia sempre um momento em que analisávamos o comportamento dos jornais, das notícias e da informação. Mas antes disso, e o Dr. Francisco Pinto Balsemão fazia questão até de, para aligerar o assunto e até termos um olhar mais abrangente sobre a realidade nacional e internacional, perguntava sempre, então e como é que está o mundo económico e o país económico? E eu tinha a oportunidade de dizer de minha justiça, porque eu percebia que o Dr. Francisco Pinto Balsemão, sendo um homem, um ser humano completo, com os vertentes da cultura, da política, da gestão, do conhecimento empresarial, há matérias que muitas vezes são muito especializadas e que o próprio, ao socorrer-se de quem sabia um bocadinho mais, no sentido que tinha estudado mais, estava ele próprio a valorizar-se e a dar a oportunidade de alguém explicar. E eu sentia esse empowerment, que é uma expressão inglesa para dizer, era o destacar de alguém que fazia disso uma especialidade. E discutimos muitas vezes a política não só económica, mas financeira e monetária e cambial, que são cada vez mais especializadas na sequência que eu disse, para referir o que era a situação do mundo antes do pré-Troika, o que aconteceu a Portugal, o que já tinha acontecido à Grécia e à Irlanda por esta ordem, e eu explicava, desculpem, está tudo a discutir as medidas de política, mas isto é tudo uma resultante de uma causa que é a matriz económica, financeira, monetária e cambial. E, portanto, isto já não são opções dos políticos. Isto são já decisões na sequência daquilo que aconteceu. São resultantes e não são causas. E o Dr. Francisco Pinto Balsemão agradecia e alguns participantes criticavam no sentido de dizer não, isso há aí muito interesse político em seguir por caminhos que não deviam ser assim. Ele depois chegava ao fim e, num ato de incentivo, dizia assim: nós é que percebemos disto, continua. E aquilo era um incentivo para alguém que falava um bocadinho diferente da corrente geral. E isso, obviamente, que sempre foi um incentivo. Eu estou a falar em causa própria, mas não era só comigo, noutras áreas, e mesmo nesta área com outros colegas era assim. Era sempre uma palavra amiga para continuar no sentido de cada vez mais percebermos a realidade e partilharmos com ele e com os outros. Sim, nós tínhamos reuniões muito periódicas com o Dr. Balsemão. Certo. Nos chamados comitês editoriais. Que era um espaço de E esses comitês editoriais depois tornavam-se um espaço até às vezes de debate. Ou seja, era um espaço em que analisávamos, se quiseres, a situação das audiências, etc. Mas depois, no fim, o Dr. Balsemão fazia-nos muitas perguntas sobre o país e sobre o mundo. Eu ia alargar para a área da política às vezes também. Perguntas que até eram um bocadinho... Então, e como é que acham que está a situação na Guiné-Bissau? E ninguém estava preparado para a situação na Guiné-Bissau, mas mas estão preocupados. Era um querer saber, mas era uma espécie Dr. Balsemão, de teste. acho que Era uma sim. pergunta terrível. Sim, não estamos muito a par, mas... Só para terminar, e muitas vezes falávamos sobre aquilo que são as instituições, que vão para além das pessoas. E ele tinha uma noção aguda do que era esta formulação muito genérica, que era, às tantas nós estávamos a discutir sobre o país, a comunicação social, as empresas de comunicação social, o grupo empresa, e chegávamos à conclusão, atenção, que a SIC, o Expresso, já não são só empresas com pessoas a fazê-las, são instituições. Claro. E o próprio tinha a noção, as pessoas passam, as instituições ficam, e são muito mais importantes no sentido de uma ideia coletiva, de um projeto coletivo para o conjunto e a harmonia do país. E, portanto, a memória dele ficará sempre consubstanciada nesta ideia de que as instituições são mais importantes que as pessoas, porque ele próprio fez as instituições, infelizmente partiu, mas as instituições continuam a existir. Maria João, estamos a falar aqui de um homem que estava em muitas frentes ao mesmo tempo e que era extremamente organizado, como há pouco o Ricardo estava a dizer. Era impontual
e disciplinadíssimo. Mas já, E era já- capaz de satisfazer todas essas atividades diversas entre si e às vezes em simultâneo. E as Era uma famosas coisa atas, admirável. nos anos 70 já fazia ele próprio aquelas atas em todas as reuniões que depois guardava e na reunião Guardava, seguinte exatamente. ia perguntar se as coisas estavam feitas. Eu lembro também daquelas reuniões que o Ricardo... Isto acabam por ser e o João inconfidências, Ribeiro, mas vocês todos não tem recordaram maldade. do que era, mas porquê é que está esta vírgula aqui? Coisas quase pueris, uma vírgula. Um título que ele achava disparatadíssimo e que não era aquele que ele teria posto se lá estivesse. Lembro-me lindamente também do que era uma misto de ansiedade e de tensão. Mas houve, a propósito do Bernardo e de muitos de vocês já terem dito que ele era para a frente, de que o exemplo mais extraordinário é evidentemente os podcasts com 80 e tal anos e o uso da inteligência artificial, eu acho um dos E a traços SIC mais... no seu tempo, e a SIC Notícias no seu tempo, ou seja, Não, e o não, Expresso, sim, mas quando agora o estou a Expresso no falar... seu tempo. A SIC estou a falar Online de uma à frente do seu tempo. Estou a falar de uma Parece pessoa que já igual estava talvez um bocadinho adoentada e que não deu tréguas a essa possibilidade de se sentir, nem sequer se dava a ele próprio a possibilidade de se sentir adoentado e avança para podcast e para a inteligência artificial. Também não é muito comum, mas há uma coisa que vocês são muito novos e que não sabem ou não se lembram. Não, são muito mais novos que eu, portanto é bem diferente, é o que é. De uma coisa que ele fez, foi considerada na imprensa portuguesa uma coisa extraordinária, que foi no ano de 74, 75, a Revolução que seguiu logo, quase a seguir, ao abril de 74, era de tal maneira intensa, acontecia uma simultaneidade de ocorrências, de lutas entre partidos, entre as diversas áreas dos militares, etc., que o Dr. Balsemão criou o Expresso Extra, que saía à quarta-feira. Porquê? Porque se nós começávamos a fazer um jornal de segunda até sábado, no sábado já não se podia ler porque já tinha sido ultrapassado. Portanto, durante uns largos meses houve o Expresso Extra para dar vazão. A realidade era muito... Não, a realidade Era muito ia mais rápida. depressa que tudo, Pois. mas ele não queria. Ele queria que o Expresso transmitisse aquela realidade e, portanto, fez um segundo jornal que saía à quarta-feira e nós trabalhávamos o dobro, era divertidíssimo. Foi um período extraordinário. Bem, a Revolução vista ali no Expresso, com o próprio MRPP a ter atividade nessa revolução. Depois outros mais à esquerda também a terem. O PSD a estar do lado do Dr. Soares e do lado dos democratas, que era 95% do país. E, portanto, isso também se traduzia, evidentemente, no ambiente entre as pessoas, porque foi muito aceso. Não há hoje em dia um jovem de 30 anos que possa sequer passar-lhe pela cabeça o que se viveu em Portugal e o perigo de facto real do que poderia acontecer e que esteve mesmo à beira de acontecer. E, portanto, ele queria tudo isso no jornal e dar essas notícias. E, portanto, sem hesitar, não, agora vai haver um Expresso Extra. Aí entra mais alguém. Entra mais alguém, o quê? São vocês? E fomos. Vou libertar-vos para descansarem um pouco, já estão aqui há imensas horas. Não, mas naturalmente, olha, com uma causa maior. Era o que eu devia fazer e agradeço ao destino. Hoje era o meu dia de comentário com o Ricardo, estarmos aqui, soubemos 1 minuto e meio antes de entrarmos para o nosso comentário, evidentemente que é o sítio onde devemos estar. E foi muito importante a Maria João estar aqui, porque Não. conhecia o Francisco Balsemão desde 1970, ou coisa que vale. Pois é, Obrigado. é a idade. Não, mas é importante, porque era um conhecimento muito próprio. Também tiveram as suas jangas Obrigado. profissionais, mas sempre Obrigado mantendo também uma pela grande amizade oportunidade e de isso é estar muito aqui a importante. falar convosco Exatamente, sobre obrigado. Eu agradeço. esta notícia Não foi por acaso que eu trágica convidei para a Maria nós. João para escrever nos 40 anos do Expresso um artigo sobre os políticos do futuro. E acertou, Exatamente. acho que acertou em todos, não? E acertei em todos menos um. Menos Mas, um, houve um que falhou. escolhi, você disse-me para eu escolher 5 e eu acertei em todos menos um. Qual é que foi? No sentido de futuro. Não digo. Tens que ir ler o artigo. É Já não me indelicado. lembro. É Já não me indelicado, lembro. mas nos outros 4 acertou em cheio. Acertei. Tem que ler. E gostei muito que você se tivesse lembrado de mim. Muito. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom descanso. Obrigada.